Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Como vocês me pediram muito pra trazer ideias de Natal, hoje eu trouxe pra vocês um super compilado com 15 ideias que eu já ensinei aqui no canal, ideias de decoração de Natal, ideias natalinas, pra vocês fazerem em casa também, usando materiais baratinhos e simples. Tem várias ideias diferentes usando materiais simples e baratinhos, eu espero que vocês gostem. Então já começa deixando aquele super like pra me ajudar com a divulgação e mais pessoas verem essas ideias, e fazerem a tempo aí pro Natal. Não esquece também de se inscrever no canal aqui embaixo se for novo por aqui e me seguir lá no Instagram que eu vou colocar aqui na tela pra ver spoilers, novidades e meu dia a dia também. E bora lá pra conferir essas ideias. Para fazer essa primeira ideia, vamos precisar de uma tela de pintura de qualquer tamanho. Aí é só pintar usando a tinta PVA ou tinta acrílica na cor vermelha. Pinte as laterais também e espere secar bem, e aí é só pegar o molde que eu vou disponibilizar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. Aí é só recortar e contornar 3 vezes na tela. Aí eu deixei um espaço entre o segundo e o terceiro para colocar um cinto do Papai Noel que vocês já vão ver. E aí é só pintar usando a tinta PVA ou tinta acrílica branca. Uma dica que eu dou que pode ser mais rápido ainda para fazer essa parte é que você pode recortar o molde vazado no papel comum e prender na tela, ou então recortar no papel adesivado, que ele vai ficar bem coladinho e a tinta não vai vazar por baixo, e aí é só pintar com um rolinho. E para destacar mais as letras e cobrir as imperfeições em volta, é só contornar tudo usando um marcador permanente. Para fazer o cinto é só recortar uma tira de EVA preto de 4 cm e colar. Colhe as pontinhas e corte o excesso. Para fazer a fivela é só cortar um quadrado no EVA de 6 por 6 cm e cortar o meio deixando as bordas com 1 cm. E aí é só colar. Usando um lápis, vá fazendo as marcações em volta onde você quer que as lâmpadas do pisca-pisca fiquem. E não esqueça de deixar mais ou menos o mesmo espaço entre os pontos. Depois é só fazer um furinho nas marcações para passar a lâmpada. Eu tô usando esse estilete de ponta fina porque eu já tinha aqui em casa, mas pode usar um prego ou uma tesoura ou faca com ponta. Mas ó, se você for criança, peça para um adulto fazer essa parte, ok? E aí é só encaixar as lâmpadas do pisca-pisca na parte de trás. E aí eu fui abrindo um pouquinho mais para ela encaixar certinho, só não pode abrir muito porque senão ela vai ficar saindo para frente. Uma dica que eu dou é para vocês verem certinho a largura da moldura antes de fazer os furos, porque como vocês podem ver aí, eu fiz os furos muito embaixo dela, então dificultou um pouquinho na hora de encaixar as lâmpadas, elas ficaram um pouco tortas do outro lado, principalmente ali na parte de cima que ficou bem escondido. Então na hora de furar, vê certinho para colocar o furo mais para dentro da tela. E aí é só prender os fios usando fita isolante. E o nosso quadro luminoso de Natal já ficou pronto e eu adorei essa ideia, achei que ficou bem legal e fica parecendo aqueles de cinema, sabe? E vocês, o que acharam dessa ideia? Para essa ideia vamos precisar de papel cartão e pode ser de qualquer cor. Aí é só posicionar a régua ali na quina e ir marcando 30 centímetros aos pouquinhos. Faz várias marcações até chegar ali do outro lado e depois é só ligar tudo formando um semicírculo. E aí é só recortar. Aperte a pontinha em cima para ficar mais fácil de formar um cone e aí é só fechar ele usando a cola quente para ficar bem fechadinho. E o cone vai ficar assim certinho. E para encher essa árvore, nós vamos usar esse macarrão chamado gravata e vamos precisar de mais ou menos meio pacote. E aí é só passar a cola na ponta e ir colando, deixando metade para fora e deixando espaço entre eles. Depois é só colar intercalando nos espaços até preencher tudo e vai ficar assim. E aí eu pintei com a tinta spray dourada.
Ah, e pra fazer a pontinha ali de cima, você pode quebrar as gravatinhas pra ficar melhor e mais fácil de encaixar. E depois de seco, vai ficar assim. Aí pra decorar eu usei essas pérolas vermelhas, douradas e algumas brancas e fui colando com cola quente espalhando pela árvore. E para decorar o topo da árvore eu fiz aquele mesmo laço da primeira ideia novamente, mas dessa vez usei uma fita toda vermelha. Mas se você quiser, pode usar uma estrela para decorar, uma estrela feita de EVA ou algum outro enfeite que você queira aí para colocar no topo da sua árvore. E é só fazer o mesmo processo, amarra ali no meio, corta o excesso das pontinhas, corta a pontinha da fita e o laço vai ficar assim. E por último, é só colar no topo da árvore usando cola quente. E a nossa árvore de Natal com o macarrão já ficou pronta. Eu adorei essa ideia, achei que ela ficou bem diferente. Eu adorei principalmente esse dourado que ficou lindo. E aí, o que você achou dessa ideia? Eu peguei duas latinhas de tamanhos diferentes e para ninguém se machucar com essa borda da lata menor, eu fui apertando ela com um alicate, depois ela fica bem lisinha. Para pintar eu usei a tinta PVA branca e um pedaço de esponja, aí é só ir pintando dando batidinhas para não ficar a marca do pincel. Ah, eu pintei também o fundo e a lata maior. Dei 2 demãos de tinta e esperei secar. Depois peguei uma outra lata pequena e pintei com a tinta PVA preta. Depois de secar, ficou assim. Aí peguei um pedaço de EVA preto e usei um pires para desenhar um círculo. Recortei e usei a cola de silicone líquido, que é uma cola transparente, para colar a latinha no meio do EVA, mas pode ser a cola universal também. Passei a cola quente no fundo da lata maior e colei o fundo da lata menor. Depois passei a cola quente no topo e colei o chapéuzinho. Depois usei um marcador preto para desenhar o rostinho do boneco de neve. Para pintar o nariz, eu usei a tinta amarela misturada com a vermelha para formar o laranja. Peguei uma tira de feltro vermelha com 3,5 cm, colei na parte de trás e amarrei na parte da frente para formar um cachecol. Depois, só cortei as pontinhas e fixei na lata com a cola quente. Colei 2 botões embaixo e para decorar o chapéu eu colei uma fita prateada com glitter. Se você for novo aqui no canal, é só se inscrever aí no botãozinho vermelho e ativar o sininho. E já está pronto o nosso boneco de neve. Eu adoro enfeites com boneco de neve e eu acho que esse feito com latas ficou bem legal. Agora eu quero saber aí nos comentários o que vocês acharam dele. Pra fazer essa ideia tinha que ter madeira de pinhos, né, gente? Senão não ia ser Andressa Caroline. E aí é só você usar um prato com o molde que caiba ali na madeira, contornar e cortar usando a serra tico-tico ou uma serra. Ou você pode levar em uma marcenaria e pedir pra eles cortarem, ok? Ah, você pode usar também aquelas tábuas redondas para queijo. E aí é só pintar a tábua inteira usando a tinta PVA ou tinta acrílica vermelha. Ei, já deixou o seu like aí embaixo? Se ainda não deixou, clica aí embaixo e curte. Espera secar bem e aí é só pegar um molde que eu vou disponibilizar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. Imprime ou copia da tela do computador, risca tudo atrás com um lápis para cobrir a palavra inteira e aí é só prender com uma fita crepe na madeira e contornar tudo com o lápis apertando. E aí a palavra vai ser transferida para a madeira e não é nenhum papel especial, eu sempre deixo isso bem claro para vocês, porque é um papel normal, mas quando você risca uma palavra atrás e contorna dessa forma,
a palavra é transferida por causa do grafite do lápis, entendeu? E vai ficar assim, ó, mais ou menos assim. E aí é só você contornar tudo usando um marcador permanente branco ou tinta PVA branca com pincel fino. Ah, e pode usar também o giz líquido, que é como se fosse um marcador permanente branco também. E aí é só fazer uns detalhes para decorar a mais. E vai ficar mais ou menos assim. Separa essa parte e agora para fazer o laço é o mesmo processo. Dobre a fita ao meio, desça a parte de cima apertando no meio e aí é só amarrar no centro usando um cordão, barbante ou alguma coisa assim. Eu gosto de usar o cordão dourado para combinar mais, mas você pode usar também um malinho que você tiver em casa. Corta as pontinhas de baixo e o laço vai ficar mais ou menos assim. Aí é só colar lá em cima. Para pendurar é só colar um cordão atrás ou uma corda de sisal. Eu tô usando esse cordão dourado porque sobrou do Natal passado que eu não tinha usado. Nossa, quando ado, né, gente? Minha Nossa Senhora. E aí a nossa bola de Natal decorativa já ficou pronta. E eu achei super legal porque ela fica como se fosse aquelas de pendurar na árvore de Natal mesmo. Imprima o molde e recorte. Depois, pegue um pedaço de feltro vermelho e contorne o molde 2 vezes. O link de todos os moldes vai estar aqui embaixo no box de informações. Recorte e costure com a linha da mesma cor. Eu comecei passando a agulha pela parte de dentro para esconder o nó e fiz o ponto caseado, que é esse que você passa a agulha, deixa uma argolinha e passa a agulha no meio dela depois. Eu preferi costurar, mas você pode usar a cola quente também. Depois de costurado, eu peguei um pedaço de pelúcia que eu tinha aqui em casa e colei na parte de cima da meinha com a cola quente. Essa parte pode ser feita também com feltro branco. Aí é só dar a volta e repetir o mesmo processo na parte de trás. Depois, passe um pouquinho de cola para fechar as pontas. Depois, eu peguei um pedaço de fita de cetim, colei as 2 pontas e colei na parte de dentro da meinha, bem na lateral, para poder pendurar. Ah, e eu colei ela mais inclinada. E está pronta a nossa meia de Natal, que na verdade ficou parecendo uma bota, mas era assim mesmo que eu queria. Como a lareira que eu fiz o ano passado ficou na casa da minha mãe, eu colei na rack com a cola quente, mas depois é fácil de tirar. Peguei uma garrafa de azeite e retirei o rótulo. Depois, com a tinta PVA branca e um pedaço de esponja, eu pintei a garrafa inteira. Aí é só ir dando batidinhas. Eu dei de 2 a 3 demãos. Aí é só esperar secar. Com um marcador ou canetinha, desenhe os olhos. Para desenhar o nariz, eu usei um lápis para não errar. Depois, contornei com o marcador. Para desenhar a boca, é só fazer vários pontinhos pretos. E depois, fazer as sobrancelhas. Como eu não tinha tinta laranja, eu misturei o amarelo e o vermelho até ficar laranja para pintar o nariz. Depois, peguei um pedaço de feltro vermelho e amarrei embaixo na lateral. Dei um nó, dobrei a parte de baixo, cortei o excesso e colei com cola quente. A outra ponta é só dobrar para cima e colar com a cola quente também. Assim vai ficar igual um cachecol. E para finalizar, eu peguei um pedaço dessa fita de Natal e colei na parte de cima na boca da garrafa. Ei, tá gostando das ideias? Então se inscreve no canal para acompanhar tudo! E está pronto mais um enfeite de Natal de boneco de neve. Esse foi o meu preferido. Me conta aí embaixo o que você achou dele. Para
Para essa ideia, eu usei um arame recozido número 14, mas pode ser algum outro que você já tem em casa, não precisa comprar um inteiro, hein? E aí é só começar colocando as bolinhas de Natal embaixo da maior para menor. Então eu coloquei um monte das grandes embaixo, fui ajustando ali para elas ficarem bem certinhas e ocupando os espacinhos entre elas. E depois comecei colocando dos lados de cada uma as médias e por último as pequenas. E depois de encher de bolinhas, é só juntar as pontinhas do arame lá em cima, enrolar uma na outra e cortar a pontinha de um lado que sobrou para ninguém se machucar. A outra ponta que sobrou é só formar um ganchinho ali para poder pendurar no prego e colocar na porta. Aí o pessoal costuma fazer muito essa guirlanda reutilizando um cabide de ferro. Aí geralmente é só abrir um lado do cabide lá em cima, ajeitar para o arame do cabide ficar arredondado assim dessa forma e depois é só enrolar de novo e vai ficar o ganchinho prontinho para pendurar. É super fácil. Se você não tiver esse arame e tiver o cabide, é só utilizar o cabide. E aí eu peguei um festão ali para decorar, fui dando a volta e depois cortei o excesso. Eu decorei assim, mas você pode decorar usando galhos artificiais também. E aí para fazer o laço, eu peguei uma fita, uni as duas pontas e dobrei dessa forma apertando no meio. E aí é só amarrar no meio usando alguma linha que você tem em casa ou algum cordão. Corta o excesso da linha e da fita e o laço já ficou pronto. É muito fácil de fazer mesmo. E aí por último é só colar ou amarrar na guirlanda. E a nossa guirlanda de Natal com bolinhas já ficou pronta e é uma ideia muito fácil de fazer. Vai muita bolinha? Vai, mas aí você pode reutilizar aquelas que você já tem em casa do Natal passado. Eu apertei 2 pedaços de palito com 5 centímetros, peguei um palito normal, posicionei um em cada lado, centralizados, e para unir eles eu colei 2 pedaços de palitos menores. Do outro lado eu desenhei com marcador permanente o sapatinho e pintei com a tinta PVA azul até essa parte assim do meio para fazer a roupa. Pintei as mãos usando a tinta PVA branca e depois fiz toda a roupa usando o marcador amarelo e o vermelho. Se preferir, pode usar a canetinha ou tinta também, aí é só usar um pincel bem fininho. Depois pintei a parte de cima com a tinta branca, desenhei os olhinhos depois que secou com o marcador preto e com a tinta branca também. Aí o chapeuzinho eu recortei em um pedaço de EVA preto. E por último, colei o cordão dourado atrás para pendurar. Se você não tiver, pode usar a fita de cetim ou barbante também. E o nosso soldadinho de chumbo já está pronto. Eu acho que ele ficou uma graça e agora eu quero saber aí nos comentários o que você achou desse DIY. Cortei 2 tábuas de pinos com 1,10 m por 5 cm, posicionei uma por cima da outra deixando elas alinhadas e bati um prego grande lá em cima com mais ou menos uns 2 cm da ponta. E aí depois de bater bem, é só abrir a madeira dessa forma para a gente poder encaixar uma outra madeira embaixo para fazer a base. E essa outra madeira tem que ter 70 cm por 5 de largura. E aí é só posicionar, fazer 2 furos em cada lado e parafusar. Ah, pessoal, e essa madeira de pinos eu comprei em uma madeireira, eu paguei R$14 em uma tábua de 20 centímetros por 3 metros. Aí ela vem toda rústica, áspera, é só você pedir pra planar a madeira pra ela ficar lisa assim e cortar com as medidas que você quer, que ainda sobram uns pedaços e é muito barato. E vai ficar assim com formato de triângulo. Aí eu peguei outra madeira com 40 por 15 centímetros para fazer a base e a árvore não tombar. Posicionei embaixo deixando centralizado, fiz 3 furos e parafusei. E gente, essa árvore fica muito barata mesmo e é super fácil de fazer. É uma ótima opção para você economizar e decorar a casa para o Natal de um jeito diferente. E a
base vai ficar assim. Aí é só você pintar usando tinta PVA ou tinta acrílica. Pode ser tinta de artesanato ou até mesmo alguma tinta que sobrou para pintar a parede aí na sua casa. E você pode escolher a cor que quiser. Eu pintei de branco porque eu queria uma árvore mais clean. Mas se você quiser pode pintar de verde, vermelho ou a cor que você quiser, porque afinal a árvore é sua, né? Para pendurar as bolinhas eu usei esse cordão fino dourado de Natal e comecei dando 2 nós ali no prego para ficar bem firme. Mas você pode usar barbante, linha, alguma outra cordinha que você tem em casa. Cortei o excesso ali da pontinha e aí fui dando a volta na árvore inteira, deixando a parte de trás com o cordão na diagonal e na frente o cordão ficou reto para colocar as bolinhas e elas não descerem. Embrulhou, enrolou. Pausa aí, pausa a gravação. Eu não dou conta. E é importante você puxar bem a linha para ela ficar bem esticada, porque se na hora que você colocar a bolinha, ela vai pesar e vai descer, e aí não vai ficar legal. Então aí no final é só você dar 2 voltas ali no cantinho da madeira e dar 2 nós e cortar a pontinha. E vai ficar assim. Aí eu usei 3 cores de bolinhas diferentes e para pendurar elas eu cortei usando um estilete do lado desse ganchinho na lateral e vai ficar abertinho assim, pra gente só encaixar na linha, que assim fica muito mais fácil. E aí é só encher a sua árvore com um monte de bolinhas. E o legal é que você pode reutilizar aquelas que você talvez já tenha em casa dos anos anteriores. E para decorar o topo da árvore, eu peguei um pedaço de EVA com glitter dourado que eu já tinha aqui em casa, contornei o molde de estrela atrás e esse molde vai estar lá no meu blog. O link vai estar disponível aqui abaixo do vídeo na descrição. Aí é só recortar e colar no topo com cola quente ou alguma outra cola que você já tem em casa. Para finalizar, eu coloquei um pisca-pisca prendendo lá em cima e dando a volta seguindo a linha que está na árvore. E aquela estrela ali eu fiz com EVA, mas se você tiver alguma outra já pronta, dessas que você compra para pôr na árvore, pode ser também. E uma dica que eu dou é usar um pisca-pisca transparente assim para ficar mais bonito. E a nossa árvore de Natal de madeira já ficou pronta e eu tô apaixonada nela, achei que ela ficou linda, acho que eu não vou nem montar a minha árvore de Natal do ano passado, porque eu já gostei demais dessa. E aí, o que você achou dela? A ideia, vamos precisar de 2 palitos e 3 pedaços pequenos de palitos. Aí é só colar na parte de trás para unir os 2 palitos maiores. Com o marcador preto eu desenhei o sapato do Papai Noel, recortei um triângulo no EVA vermelho, colei no topo com um pompom branco, colei um pedaço de algodão para fazer o cabelo, desenhei os olhinhos com marcador preto e tinta branca. Para fazer o nariz eu usei um pompom bege e colei algodão em volta para fazer a barba. Com o marcador amarelo eu desenhei a fivela e com o preto eu desenhei o cinto. Depois pintei todo o resto com marcador vermelho. Se preferir, pode usar a tinta também. Depois eu só desenhei os botões ali e colei o cordão atrás para pendurar na árvore. E já está pronto o nosso enfeite de Papai Noel. Para fazer a árvore de Natal, eu usei um pedaço de papel cartão, e aí pode ser de qualquer cor. Posicionei a régua no cantinho e fui fazendo várias marcações de 30 centímetros. Depois foi só ligar todos os pontinhos e recortar. Eu usei o papel cartão porque ele é um pouquinho mais grosso, então deixa a árvore mais firme. E aí eu dobrei ponta com ponta ali e apertei a pontinha ali do lado esquerdo para ficar mais fácil de enrolar em um formato de cone. Para prender eu usei a fita adesiva, coloquei várias ali, mas você pode colar também. E ficou assim. Depois eu peguei um pedaço de papelão para fazer a base, posicionei o cone em cima, deixando ele certinho, ele mais arredondadinho, contornei e recortei. Para colar eu usei a cola universal, aí passei na bordinha inteira e encaixei dentro do cone para tampar. Aí eu usei a cola universal, mas pode usar a cola que você tiver em casa, tá bom?
E ficou assim, peguei o festão, cortei um pedaço e colei no topo do cone, encaixando a pontinha ali dentro do furinho, deixando o festão em pé. E aí eu passei um pouquinho de cola embaixo e fui colando um pedacinho de festão do lado do outro. Eu colei mais ou menos 5 na primeira camada, colei só a pontinha deles e depois eu levantei as pontinhas de baixo para ficar como se fosse uma árvore de Natal de verdade mesmo. Na outra camada eu fui colando, intercalando no espaço dos de cima e fui fazendo isso até preencher tudo, sempre levantando as pontinhas e ficou desse jeito. Para fazer o vasinho da árvore, eu peguei um pedaço de juta, que é esse tecido bem rústico, um potinho de plástico de requeijão, posicionei ali no meio, levantei as 4 pontas apertando desse jeito e aí amarrei bem com um pedacinho do fio da juta mesmo. Depois eu passei a cola na borda do pote ali para abaixar essas pontinhas aí que ficaram levantadas. E aí sim eu colei esse vasinho no centro da árvore ali embaixo. E a árvore ficou assim. Para fazer os lacinhos que vão decorar ela, eu peguei um pedaço de fita decorativa, dobrei ao meio dessa forma, desci a parte de cima até mais ou menos ao meio, apertando bem, e amarrei ali o centro com um pedaço de cordão da mesma cor da fita. Cortei o excesso do cordão e para pendurar o lacinho na árvore, eu usei um fiozinho fininho, daqueles de pendurar os enfeites da árvore mesmo, dourado. Amarrei ali, dei 2 nós e 2 nós na ponta para ficar uma argolinha. Cortei as pontinhas do laço e ficou assim. E aí eu fiz vários iguais. E agora sim, chegou a hora de decorar a nossa árvore. Eu peguei uma fitinha dourada, dessas decorativas mesmo, e fui enrolando em volta da árvore ali para deixar ela um pouquinho mais cheia, um pouquinho mais decorada. Aí eu fiz ela desse tamanho, mas se vocês quiserem pode fazer menor ou até mesmo maior. É só usar o papel cartão mesmo. E se o tamanho dele não der, é só usar o papel Paraná, que é maior. E aí eu pendurei os lacinhos e algumas bolinhas douradas que eu já tinha em casa do Natal passado. E comprei também um pacotinho com alguns enfeites da mesma cor para ficar tudo combinando. E para finalizar eu coloquei uma estrela no topo, mas você pode colocar também um laço grande. E esse foi o resultado da nossa árvore de Natal de cone feita com papel cartão. Nem parece que ela foi feita em casa, ainda mais com essas cores lindas combinando, né? E olha só, realmente eu fiquei apaixonada e eu vou confessar pra vocês que, na minha opinião, essa foi a árvore mais bonita que eu já ensinei aqui no canal pra vocês. E eu já quero ver vocês aí nos comentários me contando o que vocês acharam dela, hein? Para fazer essa ideia, eu reaproveitei essa moldura simples que eu já tinha aqui em casa e já tinha até usado para fazer outro DIY. E aí ela não vinha com vidro e nem aquele fundo de madeira, só esse fundo de papelão simples mesmo. E a primeira coisa que eu fiz foi retirar ele e aí peguei um pedaço de cartolina branco, contornei, recortei e para colar eu usei a cola em bastão, porque depois que o papel seca ele não fica ondulado como a cola branca líquida. Depois de colar, foi só encaixar novamente na moldura. E essa moldura, na época que eu comprei, eu paguei R$2, eu paguei bem baratinho, tanto é que eu comprei várias. Então não precisa ser aquelas caras, pode ser qualquer uma que você tenha aí em casa aí pra reaproveitar mesmo. Depois eu cortei uma ripinha bem fina de madeira de pinos, deixando os veios assim em pé, sabe? Eu marquei ali a medida na ponta da tábua e cortei. Então aquela parte áspera da tábua feia ficou aí na lateral e a parte lisa e bonitinha ficou nessa ponta. E aí ele ficou bem quadradinho porque a grossura da madeira era de 2, a espessura dela era de 2 centímetros. Então eu marquei na hora de cortar pra ficar com 2 centímetros também, pra ficar bem quadradinha. E aí eu fiz várias marcações com meio centímetro pra gente poder cortar vários quadradinhos iguais. E ficou assim. Pra cortar eu usei a serra tico-tico, fui cortando com muito cuidado ali, devagar. E aí eu só consegui cortar até a metade, eu marquei tudo, mas depois não dava pra cortar porque ficava muito pequeno. Então eu usei 2 ripinhas mais ou menos assim, mas não usei elas inteiras. E aí o quadradinho ficou desse jeito, cortei ele com estilete essas pontinhas que ficaram altas, lixei bem, para ficarem todas retinhas e bonitinhas iguais. E os quadradinhos ficaram assim, e eu usei 33.
E aí, para escrever as letrinhas e elas ficarem bem certinhas, eu usei esse normógrafo, que é uma régua cheia de letras e vocês encontram facilmente em papelarias e geralmente vem 3 tamanhos diferentes. Esse aí é o menor tamanho. E aí eu escrevi todas as letras certinhos das palavras usando um marcador. Depois fui posicionando em cima do quadro para saber certinho onde elas iam ficar e qual espaço eu ia deixar entre elas, para aí sim ajeitar com a régua e começar a colar. E para colar eu usei a cola branca comum mesmo. Pode ser qualquer cola que você tenha em casa, porque essa madeira é bem fininha e fácil de colar. Para decorar, eu cortei uma estrela no papel laminado dourado e colei no topo. E embaixo eu cortei um vasinho na folha de cortiça e colei. Por último, eu peguei o pincel e sujei um pouquinho de tinta preta, limpando todo o excesso no papel, e aí fui passando na moldura para deixar aquele efeito de moldura velha e antiga. E o nosso quadrinho já ficou pronto! Eu adorei, achei que ficou uma graça, achei que ficou bem simples e minimalista, mas eu quero saber aí a opinião de vocês. Para fazer a guirlanda, eu usei papelão e uma tampa de balde como molde. Contornei ela e para fazer o círculo menor do meio, eu usei uma tampa de cozinha de pote mesmo, menor. Depois foi só recortar usando um estilete. Para preencher ela, eu usei o mesmo festão da primeira ideia. Prendi a pontinha ali e dei a volta por dentro. E aí ela vai ficar presa embaixo da segunda volta. Aí foi só enrolar tudo. Depois que o festão acabou, eu fiz a mesma coisa. Prendi a pontinha embaixo, comecei com um outro pedaço de festão até cobrir o papelão inteiro. Além dessa guirlanda ser muito fácil de fazer, você não precisa nem colar o festão no papelão. É só prender as pontinhas que fica super preso. A quantidade de festão eu não sei exatamente quanto é que eu usei, porque eu peguei um pouquinho que eu já tinha em casa, comprei mais um pouco, então tudo vai depender do tamanho do círculo que você vai fazer, se você vai colocar ele mais justinho ou mais soltinho, então depende do jeito que você está fazendo aí na sua casa. Por último, é só prender a pontinha ali embaixo, como eu expliquei pra vocês antes, que tá tudo certo. E aí, pra pendurar, eu cortei um pedaço de cordão dourado que eu já tinha aqui em casa, colei ali na parte de trás com a cola quente, segurando a pontinha ali com a tesoura pra não me queimar. E pra decorar, eu comecei colando um laço, que eu já ensinei pra vocês aí na outra ideia como é que faz. E colhi algumas pinhas de um parque aqui que tinha aqui perto da minha casa, pintei com tinta spray dourada e elas ficaram assim. E aí foi só colar elas aleatoriamente ali com a cola quente na guirlanda. E eu peguei elas bem pequenininhas para não ficar estranho por causa do tamanho, né? Colei umas bolinhas, uns enfeites dourados e por último coloquei ali um pisca-pisca, fui enrolando em volta da guirlanda para deixar ela mais bonita e mais decorada ainda. E aí eu comecei enrolando aí por cima, mas a dica que eu dou é começar enrolando pela parte de baixo, porque senão o fio no final vai ficar lá em cima, né? E aí eu já tava quase esquecendo de passar uma tinta com glitter nas pinhas para elas ficarem mais brilhantes. Não dá pra ver no vídeo, mas pessoalmente ficou lindo. E esse foi o resultado da nossa guirlanda linda, chique e feita com papelão. Fala sério, ela ficou uma graça, né? E eu ainda fiz no estilo da árvore para elas combinarem. E essa guirlanda é uma ótima opção para vocês fazerem para vender agora no final do ano. Para essa ideia, eu cortei uma ripinha de madeira de pinos de 21 por 10 centímetros e fiz uma marcação ali na lateral de 2 centímetros riscando com a régua. E aí, usando um serrote, eu fiz um corte na madeira, um vão ali para encaixar o vidro depois e ficou assim. Para pintar, eu usei o betume na cor mahogany, que é uma cor que eu gosto muito e uso bastante, porque ela não deixa a madeira tão escura, tem alguns que são mais escuros. E aí foi só espalhar tudo usando um pedaço de papel, pode ser um pedaço de papel toalha, papel higiênico ou até mesmo um pedaço de estopa. Pintei tudo, pintei até dentro daquele vãozinho usando um pincel fininho. E eu reaproveitei um vidro de uma moldura tamanho 20 por 15 e ele tem a medida de 21 centímetros por 15. Cortei um pedaço de papel manteiga do tamanho do vidro, mas pode ser o papel vegetal ou até mesmo a folha de seda, desde que seja um pouquinho transparente. E aí para colar eu usei a fita dupla face transparente fininha. Colei uma tira em cada lado e aí foi só colar o papel com cuidado para ele ficar bem retinho.
E aí foi só encaixar o vidro na madeira. Depois eu peguei os moldes que vão estar disponíveis no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Recortei, passei pro papel contact preto, recortei e fui colando no vidro, deixando bem rente com a madeira. Essa parte dos moldes dá um pouquinho mais de trabalho, porque eles são bem pequenininhos, mas vale muito a pena. E olha aí, o nosso presépio luminoso já ficou pronto. Para iluminar atrás do papel, eu usei um pisca-pisca de Natal, mas pode ser aquelas velinhas eletrônicas ou até mesmo uma lanterna pequena. Para fazer esse calendário do advento, eu usei um porta-retratos simples de 20 por 30 centímetros e a primeira coisa que eu fiz foi remover o fundo. Levantei as pecinhas usando uma chave de fenda e aí sim removi o fundo e a folha de acetato. Para pintar, eu usei o betume e deixei um efeito lindo na madeira, ainda mais essa, que é uma moldura que não tem pintura, não tem tinta nem nada, e a madeira está crua. Então eu fui espalhando com um pedaço de papel toalha, coloquei um pouquinho, fui espalhando, porque assim a madeira vai absorver o betume e vai ficar todos os veios da madeira bem demarcados. Como eu queria que a moldura ficasse com uma aparência rústica e mais escura, eu escolhi o Betume Colors porque ele deixa um efeito de madeira envelhecida lindo e realça ainda mais os veios dela, principalmente da madeira de pinos. Então eu espalhei bem na parte da frente da moldura e na parte de trás, esperei secar bem e ficou desse jeito. E aí eu separei essa parte e peguei o fundo da moldura que nós reservamos no início e pintei usando a tinta acrílica. E é necessário pintar apenas esse lado da madeira, que é o lado mais liso. E aí eu pintei todo esse lado com a tinta acrílica branca, usando um pincel, e depois usei um rolinho para retirar as marcas das cerdas dele. Mas se preferir, pode pintar diretamente com o rolinho. Esperei secar muito bem e aí sim dei uma segunda demão de tinta com o pincel e passei o rolinho novamente. E depois de secar, ficou assim. Peguei o molde com todos os números em formato de árvore de Natal, virei a folha do outro lado e usando um lápis comum, eu fui riscando o molde inteiro, todos os números, letras e detalhes. Fui riscando tudo, rabiscando, porque assim nós vamos transferir esse molde inteiro para a madeira. E essa técnica de transferir um molde ou um desenho para um objeto funciona assim. Como nós riscamos atrás do papel, quando ele for preso no objeto e contornado, o desenho será transferido por causa do grafite do lápis que está atrás da folha. Então eu prendi a folha deixando ela bem centralizada na madeira, com um pedacinho de fita crepe lá em cima para ela não se mover, e contornei novamente com o lápis, mas dessa vez do lado certo da folha. E a dica que eu dou é pressionar um pouco mais o lápis na hora de contornar, porque assim fica mais fácil ainda de ver depois. E não precisa usar nenhum papel especial, é uma folha comum de sulfite mesmo, e o desenho só é transferido por causa do grafite que fica atrás do papel. Então essa dica é ótima para quando você precisa transferir um desenho ou um molde para algum lugar e não sabe desenhar. Depois de remover o papel, ficou desse jeito e dá para enxergar certinho. Contornando as partes mais grossas usando essa pontinha mais grossa e as partes mais finas eu usei a outra ponta que é para detalhes e é bem mais fininha. E essa parte é super gostosa de fazer, é bem tranquilo, porque como tem todo o molde detalhado, é só contornar e preencher dentro dos números e das letras nas partes mais grossas. E nessa parte das letras que eu comecei a usar a ponta mais fina do marcador. Como ela tem umas partes mais delicadas e detalhadas, eu fui intercalando. As partes mais fininhas eu usava essa ponta mais fina e as partes maiores para preencher e ficar mais fácil eu usava a ponta mais grossa.
Depois de contornar tudo, com um lápis eu fiz um pontinho em cima de cada número, em cima dos 25 números, para colocar um preguinho depois e prender a argolinha. E o preguinho que eu usei foi esse bem pequenininho, que mede mais ou menos 1 centímetro, e geralmente vem junto com esses triângulos para pendurar quadros na parede, mas nós não vamos precisar dele, apenas dos preguinhos mesmo. Então, como ele é bem pequenininho, para facilitar, eu segurei usando um alicate de ponta fina e fui batendo com um martelo. Eu prendi um em cada pontinho marcado, então vamos precisar de 25 preguinhos assim. E esses preguinhos vocês encontram geralmente em lojas de ferragens, em ferragistas. Depois de prender todos os preguinhos, ficou assim. Para fazer a argolinha, eu cortei um pedaço de festão, desses que enfeitam a árvore de Natal mesmo. Fiz um círculo ali mais ou menos do tamanho que eu queria e vi que esse tamanho já dava. Então, com a tesoura, eu fui aparando tudo para ficar bem curtinho. Eu aparei bem até ficar bem curtinho assim. E aí formei um círculo que coubesse o número certinho dentro do tamanho que eu queria. E como sobrou um pedacinho ainda, eu fui desenrolando o arame que fica no meio do festão para tirar essa parte verde que sobrou. Desenrolei e depois cortei uma pontinha para deixar o arame um pouquinho menor e fui enrolando ele no aro para a argolinha ficar certinha. Aparei mais um pouquinho para ficar certinho e a argola ficou assim. Por último, foi só colocar o fundo novamente na moldura. E o calendário do advento ficou pronto. A cada dia que passar é só colocar a argolinha na data correspondente para contar os dias até o Natal. Esse calendário fica lindo na decoração, é bem fácil de fazer e fica super delicado. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa ideia e qual é a sua data ou época favorita do ano. E aí, dessas 15 ideias aí, qual você faria em casa ou qual você usaria na decoração da sua casa? Eu não vou nem escolher uma, né, porque tá difícil. E eu gosto um pouquinho, em especial um pouquinho de cada uma. Mas tem pra todos os gostos, de todos os tamanhos e tudo mais. E eu quero saber como é que estão os preparativos pra decoração de Natal aí na sua casa. Você costuma fazer? Você monta a árvore de Natal? Nunca montou? Se você nunca montou, ó, ainda é hora, ainda dá tempo, porque falta pouco menos de um mês, né? Falta pouco menos de um mês, então ó, já corre que dá pra fazer a sua decoração de Natal em casa, gastando pouco. Eu já fiz até árvore de Natal. Então dá pra você fazer uma decoração natalina bem legal e sem gastar muito. Aqui em casa eu já montei a minha, mas ainda vou decorar, mudar um pouquinho pra deixar ela um pouquinho mais cheia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias de hoje. E se vocês tiverem sugestões, ideias para os próximos vídeos, já vão me contando aqui embaixo nos comentários que eu tô lendo tudo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!